Boa tarde, irmãos. Deus abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estivemos ausentes aí um pouco de tempo, mas os cultos continuavam na internet, né? O irmão Jonathan faz um trabalho lindo. Quarta-feira, domingo, nós estávamos aqui online, né? Alguns irmãos estavam, muita gente estava acompanhando, eu acompanhei. Deus abençoe a todos vocês, né? Foi uma benção ali em Franca. Tivemos batismo ontem ali em Curitiba, né? O irmão Carlos e o irmão Jorge, né? Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E está conosco também, nos acompanhando, que veio para passar umas férias aqui, a irmã Marcela, filha do nosso querido pastor Sebastião Mendes, né? Bem-vinda, Marcela. Amém. Está conosco também nosso velho amigo, irmão Joaci, né? Deus abençoe, irmão Joaci, muito querido aqui entre nós, né? Deus te abençoe, irmão Joaci. Deus abençoe, irmão Luiz. Irmão Luiz hoje está parecendo gaúcho, né, irmão Luiz? Esse bigodão bonito aí, hein? Deus abençoe o irmão Luiz Rodrigues, né? Sempre firme na palavra, né? E que Deus abençoe ele e a sua família. Logo nós vamos batizar o genro, né? O genro está para se batizar e nós vamos batizá-lo. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando através da internet, né? Deus abençoe ricamente a cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós temos uma leitura um pouquinho longa, né? 32 de Êxodo, a partir do versículo 9. Versículo 9, Êxodo. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 taubas do testemunho na sua mão, taubas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas taubas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas taubas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as taubas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e o deu a beber aos filhos de Israel.
E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: que te tem feito este povo? Então disse Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Bondoso Pai, ajuda-nos enquanto, como mortal, como diz o profeta, tentamos falar um pouquinho da mensagem, do livrinho que nós temos comido, Pai. Profetizando aqui outra vez, fala com teus filhos, tuas filhas, teu povo através da internet. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Com o perdão dos nossos pecados, pedimos as tuas bênçãos. Amém, Senhor. Poder assentar, meus irmãos? Achei muito interessante essa passagem aqui. Nós vemos Moisés se colocando na brecha, né? E nós vemos Deus se arrependendo, e vemos aqui o bezerro, né? O bezerro de ouro que o povo estava adorando, né? Tomando o lugar de Cristo, né? O profeta disse que Moisés estava tomando, quando ele intercedeu, né? Deus chamou um povo de obstinado, né? Um povo rebelde. Deus decidiu matar aquele povo, fazer de Moisés uma nação. Aí Moisés traz na lembrança de Deus, lembra Deus de Abraão, lembra de Isaac, Jacó, que tu prometeste para ele. Aí a mensagem de Moisés leva Deus a arrepender-se. Lembra? Deus decidindo a matar, Moisés intercede. Moisés se coloca na brecha. O irmão Brana disse que Moisés ali não era Moisés, era Cristo. Era Cristo. Pensa bem, às vezes, né, que nós entristecemos a Deus e nós se colocamos como este povo obstinado, um povo rebelde, desobediente, fazemos as coisas erradas. E aparece aquele que toma o lugar de Cristo, para fazer Deus lembrar do Calvário, para fazer Deus lembrar das suas promessas, né? Que arrepender é voltar atrás. Aí Deus teve que voltar atrás. Porque aí o profeta disse: não era Moisés, não era aquele homem, era Cristo. Aí nós nos encontramos naquela posição de uma pessoa totalmente rebelde. Eu usar uma palavra aqui, mas nós nos encontramos assim, imerecedor. Nós não merecemos, né? Mas a graça, favor imerecido de Deus, foi a sua graça. Nós estamos aqui por causa da sua graça. Méritos, não temos nenhum. Bondade, nenhuma. Justiça, nenhuma. Trapo de imundície, diz o profeta Isaías. Mas alguém tem se colocado na brecha. Mata a mim. Mas não os rebeldes. Moisés disse: mata a mim, mas não os rebeldes. Você se coloca na brecha pelos seus filhos, você se coloca na brecha pela sua família. O pastor se coloca na brecha pela igreja. Você vê que o povo, veja que o instinto daquele povo era um instinto mau, né? Ele não era um povo bom, não. É um povo ruim. Moisés nem entrou na terra por causa do povo. O povo que ele se colocou na brecha por ele. Impediu ele de entrar na terra. Tomando o lugar de Cristo. 168, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma, né? 168,
o profeta disse que nós estamos falando sobre se colocar na brecha e, na verdade, quem é que pode pregar essa mensagem? Quem é que pode realmente pregar? O profeta disse, ele podia ter ordenado ao sol, se quisesse, para libertá-lo. Ele podia ter ordenado ao vento para libertá-lo. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-lo. Oh, aleluia! Deus pode fazer tudo o que queira. Bem, como sabe disso, irmão Brana? Deus não muda o seu programa. Ele não muda. O homem tenta mudar o programa de Deus, mas Deus não muda, não. Você vai ver aqui que o próprio profeta, falando, ele disse que Deus realmente, ele não pode mudar, porque ele não pode mentir. Primeiro, Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra a sua palavra. Agora, nós sabemos que aqui no Antigo Testamento nós temos uma sombra. No Novo, já não é sombra no Novo. Aí quando você vê Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, aí você realmente vê que eles ali estão tomando o lugar de Cristo. Durante a era ele foi intercessor, ele intercedeu. Veja só, para uma igreja com doutrina nicolaita, balanismo, jezabelismo, e ele era um intercessor. Ele foi intercessor em Paulo, ele foi intercessor em Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. Porque o Cordeiro sai do trono na última era da igreja, para que a coisa fosse revelada. Encontramos ele intercedendo por mim, por você. Agora veja só, você começa a ver quem é você. Quem é você? O profeta Isaías diz que a nossa justiça e ação como trapo de imundícia. Quem somos nós? Às vezes nós pensamos que somos alguma coisa. Um pregador, um pastor. Nós somos salvos pela sua misericórdia. O homem, ele se enche de títulos. Se enche de títulos. Porque todo homem gosta de ser ovacionado, né? Gosta de se aparecer. Mas o homem não é nada. Hoje, nós entramos nesse tempo, século 21, Apocalipse 10, 8 a 11, vem no século 21. Depois da partida do profeta. Você vê que o povo ficou perdido depois da partida do profeta? Não havendo profecia, o povo se corrompe? O povo ficou perdido totalmente. A mensagem que chegou para nós não foi a mensagem pura do profeta. Nós recebemos uma mensagem que o profeta ia retornar. Nós nascemos naquela mensagem. Nós nascemos numa mensagem da ressurreição isolada, da dualidade. Agora, no século 21, Deus começa a falar através da esposa, do ministério da esposa, o ministério de uma só pessoa. Agora, isso é bíblico? Claro que é. Foi o que o irmão Brana mais pregou, foi a mensagem de uma só pessoa. Deus tratando só com um. Ele mais pregou que Deus não trabalha com um grupo. Aí ele disse que ele podia fazer com que o sol pregasse, os ventos, a lua. Mas Deus não muda o seu programa.
É por isso que sabemos que nesse dia isso tem de ser simples. Está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o Evangelho, ou os ventos pregar o Evangelho, ou um anjo pregar o Evangelho, mas ele ordenou homens para esse propósito. Ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupos de homens. Nunca. Aí você vai no encontro de pastor, é grupo de homens. Aí vem a pergunta, está Deus ali? Ordenou Deus aquilo? Não. O povo não quer voltar à mensagem. Porque a mensagem do irmão Brana não foi a primeira e segunda etapa. Foi a revelação dos 7 selos. Foi o alarido. O alarido foi a revelação dos 7 selos. Porque ele desce no alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas ele ordenou homens, veja só, para esse propósito, e ele nunca muda isto. Olha, ele nunca ordenou grupos de homens, ele ordenou homens a pregarem o evangelho, não maquinários. O pessoal está usando a máquina para pregar. O profeta disse que Deus não usa máquina. Deus usa o homem. Dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. São Paulo diz mesmo que um anjo venha do céu. Foi o homem. É algo que você vai batendo. Homem. Sempre nós recebemos uma coisa nova. Você vê que a América, Deus chamou os americanos de bebês pentecostais. E diz para o irmão Brana não ensinar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Veja que eles não estavam entendendo os selos. No 6º selo 371, o profeta disse, algo sobrenatural tem acontecido durante essa semana e eu duvido muito que alguém tenha visto. Porque eu estava esperando, diz o profeta, que alguém se levantasse e dissesse assim, eu vejo. Veja o quê? O 7º selo aí na frente. Deus encarna ele na frente. O 7º selo aberto. Porque cada mensageiro foi um selo. E a noiva não vai com 6 selos. Ela vai com 7 selos. Porque o 7º selo abriu os demais. O 7º selo revela tudo que a noiva precisa para a fé de arrebatamento. Tudo aquilo que está contido no 7 selos. Para isso é os 7 trovões. Ele soa. Então ele não usa grupos de homem, não usa maquinários, dispositivos mecânicos. Hoje é a era, né, da informática. Nós precisamos dela. Nós precisamos. Deus não. Nós precisamos da internet. Deus precisa de mim. Ele precisa do homem para ele usar. Não que Deus tem que pedir bênção para o homem. Deus usa é o homem. Deus não usa mais gravador, nem tablet. Homem. Hoje o povo está se reunindo aos milhares para ouvir o irmão Brana através da fita. Mas Deus não usa, está aqui. Deus não trabalha mais com isto. Deus não muda seu programa.
difícil, né? Botar bastante gente nesse salão, botar naquele outro salão, com uma mensagem assim. Se quer botar gente, só muda. Só prega que Deus é um, Deus é um e Jesus é outro. Que as pessoas, os pastores dizem, tem um tabernáculo nosso aí perto, aí. Você vai congregar lá. Só muda um pouco que ele vai retornar. O povo do Paraná, de Curitiba, só vai dizer assim, tem um aí perto. Só bota suas fitas para escutar. Quando vê, já estão posando aqui. Uma mensagem como essa aqui. Porque esse aqui é o livrinho que você come, profetiza outra vez. Deus precisa do homem. Veja eu sentar ali, botar aqui o tablet. Quando Deus usa o homem, não máquina. Agora, haverá falsas personificações, segundo Selo 52. O tempo todo. E não temos a intenção de estar ligado a nada assim. Não, senhor. Falsas personificações. Há um quinto ministério falso. Há uma terceira etapa falsa. Há um João falso. Porque tem uma noiva falsa. Agora, para ter uma noiva falsa, a verdadeira tem que aparecer. Para ter uma terceira puxada falsa, a verdadeira terceira puxada teve que aparecer. Para ter o quinto falso, o verdadeiro teve que aparecer primeiro. 53. E creio que quando a pessoa vier, este que está predito a vir, estou mostrando isso somente pelas Escrituras. Ele falando dele próprio. Para a igreja americana. Ele falando dele, ele não estava falando de um outro. Ele disse que esse homem terá de ser profeta. Olha, virando as costas para a audiência, 33 anos, mostrando para a América e o mundo que ele tinha que ser profeta. Os sinais, as evidências, tudo estava ali. Hoje é fácil crer. Já passou. Já é história. Certamente que sim. E a revelação de Deus, porque Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente isso é. E Deus não pode mudar. Veja, se tivesse um sistema melhor, ele eu teria usado. Mas ele escolheu o melhor sistema no princípio. Paulo mandava uma carta. Tinha que ter um homem para ler. O profeta deixou as fitas, mas tinha que ter um homem para poder explicar. A Bíblia estava em rolo. E o diácono, agora evangelista, Filipe, perguntou, entende o que estás lendo? Ele disse, como posso? Se alguém não me explicar. Agora vocês estão achando que vocês vão entender alguma coisa? Nós ficamos anos lendo o selo, a zera na igreja, escutando o irmão Branham, não entendemos nada, nem sabia que o Cordeiro tinha saído do trono. Eu não comecei a pregar essa mensagem ontem. Não, isso já vai para 30 anos, mais de 30 anos. Do mesmo modo que ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, poderia ter escolhido a lua, poderia ter escolhido o vento, mas escolheu o homem. Vai você mudar isto?
Agora, quando o homem não prega, é porque ele não tem a mensagem. Tem que ter o chamado e a mensagem. Não pode pregar sem ter chamado. De repente pode até preencher as qualificações, mas não tem chamado. E não tem mensagem. Tem que ter mensagem. E ele nunca escolheu grupos, indivíduos, está vendo? Para que todos digam a mesma coisa. Grupos não dizem a mesma coisa. 2 homens, 2 ideias diferentes. Né? E nunca 2 profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente, tem uma constituição diferente. Se Deus puder tomar uma pessoa, isso é tudo que ele precisa ter. Bem na sua mão. Ele pode fazer o que quiser. Ele só tem de ter um. Nos dias de Noé, dia de Elias, dia de Moisés. E veja que a igreja não viu. Quando o pastor Joaquim começou a trazer a mensagem, era um. Mas teve outros que queriam também trazer também uma mensagem pelo rádio. Não deu certo. Porque Deus estava trabalhando com um e todos os demais tinham que trabalhar junto, em equipe. O irmão Bruno dá o exemplo dos patos, seguindo seu líder. Tem aquele líder. O líder, ele conhece o caminho. Agora, se você não quer um líder, não é o homem, né? É o Espírito Santo, tomando um homem para realmente dizer o que são os trovões. Nós não sabíamos, mas Deus vem e diz lá, Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. O 7º selo é um homem também. Também é um homem. Mas nós não sabíamos até que alguém vem e te explica. Gente, é que a igreja queria ficar nesse voo raso. E a esposa é uma águia, ela voa mais alto na revelação da mensagem do dia. Você não pode ter medo dos ventos. E os ventos vêm de doutrina. Você não pode ter medo. Você tem que começar a voar. Muitos se levantaram no tempo de Moisés, diz o profeta no 56. Você sabe, né? Como fizeram e queriam dizer, bem, tu não és o único santo no grupo. Quem diz isso é esse? 128, 129. Se levantou Datã, Coré e Abirão contra a mensagem de uma só pessoa. Datã e Corá. O profeta disse que eles se levantaram. Não, Deus não fala só com você. Ele fala com a gente também. Nós somos também da mesma tribo. Temos a mesma promessa de Abraão. Somos sangue de Abraão. Esqueceram eles que Abraão também gerou 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. O profeta disse que todo movimento produz gêmeos. Eu ia pregar sobre isso hoje. Todo movimento produz gêmeos. Essa mensagem tem produzido gêmeos na América, aqui no Brasil. E o gêmeo é aquele que é bem parecido. Você sabe que é bem parecido? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem que crer no novo nome também. Tem que pregar. Vai ser bem parecido. Tem que crer que o Cordeiro saiu do trono para ser bem parecido. Veja que a primeira e segunda etapa já não serve, porque não é parecido. A primeira e segunda etapa foi, hoje não é mais. Hoje já não é.
Caim já era filho de um pai e Abel de outro, mas hoje o profeta diz que o pai é o mesmo e a mãe é a mesma. A palavra é a mesma que produz gêmeo. Um Cristo e outro anticristo. Ah, meu Deus. Vamos mais um pouquinho aqui. Deus disse: somente separa-te, e eu simplesmente abrirei a terra para engoli-los. Está vendo? É assim. E assim. Deus só diz: separa. Não fique junto com eles. Separa. E veja que é um tempo de separação. Não é um tempo de odiar, de separar. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo, que é o nosso tema. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo. Sempre teve um Moisés para tomar o lugar de Cristo. Sempre. Veja que um pastor, ele toma o lugar de Cristo. Ele intercede por você. Sua rebeldia, mas não vai pensar que você vai entrar. Que aquele povo não entraram. Só que Moisés estava na frente. Matar eles, matei o primeiro. E o pastor fica na frente. Porque ele tem que tomar o lugar de Cristo. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo. Então, para se lançar na brecha e dizer: não faça, Senhor. Está vendo? Claro que depois que ele tinha ordenado Moisés fazer isso, ele não passou por cima de Moisés, porque ele estava agindo como Cristo naquela ocasião. Era Cristo em Moisés. Era Cristo em Brana. Era Cristo em Wesley. Era Cristo. É Cristo na esposa. No ministério da esposa hoje é Cristo. 62. E essas escrituras legítimas e verdadeiras se encaixam. É como o marceneiro, aquilo se encaixa. Como a construção do templo de Salomão. Aquilo encaixou, não houve nenhum barulho, nenhuma batida de martelo. Porque tudo, as pedras se encaixaram, as madeiras se encaixaram. A escritura tem que encaixar com a escritura. Agora, você pega uma escritura, aí tem que tirar um pedacinho aqui, outro ali, para ver se encaixa, né? Pregar um preguinho por cima, aí já vem barulho. Quando Salomão começou a montar, não precisou tirar a rebarba, não. Ali era a inteligência de Deus, era a sabedoria de Deus. Aquilo foi feito por revelação, segundo o modelo. Deus já vinha mostrando desde o tabernáculo no deserto. Agora, quando chega em Cristo, que era o verdadeiro templo, o verdadeiro tabernáculo, tudo se encaixou em Cristo. Quando chega em Brana, hoje tudo se encaixa em Brana. 3 anjos que visitaram Abraão, não cumpriu nos dias de Jesus, cumpriu nos dias de William Branham. E William Branham disse um, Billy Graham, outro Ororopt, e o terceiro era Deus mesmo. Tinha que encaixar. Ah, mas era Branham, mas era Deus em Branham. Em Branham estavam os selos, os trovões. Hoje, colocou tudo na esposa. Era um homem, hoje é um povo. Em outras palavras, hoje é a esposa. Profetizando outra vez. Absolutamente em nenhum lugar mostre-me uma
composição literária que mal possa escrever um verso sem se contradizer, ou escrever um verso ou dois, e a Bíblia não se contradiz, em parte alguma. Você pega aqui os 7 selos, nada se contradiz. Você vê que a mensagem do irmão Brana resumiu em 10 pregações, né? Se você vai ver esses 10, junto com Eliezer, foram 10 camelos, né? Os 10 talentos, as 10 minas, tudo é em 10. 10 livros das eras. As eras são 10 livros, os selos são 10. Tudo vem encaixando com a Escritura. Não precisa tirar a lasca para encaixar. Tem gente que tira a lasca. É como o irmão estava falando na beira do rio, que um pastor que já morreu lá de Curitiba, quando ele aceitou a terceira etapa, a segunda vinda, em 28 de fevereiro de 63, o pastor foi lá com uma folha impressa, mostrar para ele que a doutrina, aquilo que o pastor Osmar estava pregando, estava errado, porque aqui no intervalo, o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Era uma lasca tentando encaixar. Aí, o irmão, quando viu o original, o negócio é você ir no original. Lá está escrito no inglês: o 7º anjo está na terra, no tempo desta vinda, como João Batista está. O pastor estava tentando encaixar, ele pegou uma tradução um livro mal traduzido. É como o trinitariano tentando explicar Pai, Filho e Espírito Santo no batismo de Jesus ali. Pomba, né? Voz do céu. Tirando lasca para tentar encaixar. Gente, a Escritura, ela se encaixa. Jesus está em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica. Jesus está ali. Esdras, Neemias, Esther. Jesus está ali, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías. Jesus está ali. Ezequiel, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Daniel. Jesus está ali. Os profetas menores, ele está ali. Ele está em Mateus, Marcos, Lucas, João. Ele está em tudo, ele se encaixa. Brana está em toda a Escritura, ele se encaixa. Porque foi um novo nome. Não estou falando do pai de irmão José. Tem muitos Brana. Tem muitos Brana. Branas tio, Brana avô. Não estou falando deste. Estou falando de Brana, Cristo. Ele subiu com um novo nome. Ele estava na pirâmide que Enoque construiu e escreveu a Bíblia ali. Ele estava no Zodíaco. Ele estava lá. Ele estava na ilha de Pátimo. Estava em símbolo. João ouviu quando subiu, mas não era o mesmo nome. Porque 7 trovões fizeram soar suas vozes. Eu ia escrever, e ele disse: não escreva. Apocalipse 22, ele disse: não seles. Apocalipse 10, ele disse: cele. 22, ele disse: não cele. É Cristo em você. A Bíblia não se contradiz, em parte alguma. Já li os velhos críticos dizer isso, mas faz tempo que lhes ofereci para me mostrarem onde está. Não está aqui. É apenas porque a mente humana é confusa. Deus não é confuso. Vocês aí no Quênia se confundiram.
Em Ruanda se confundiram. Em Trindade de Goiás também se confundiram. Abandonaram a mensagem, o profeta, porque sua mente é confusa. Deus não. Você tentou encaixar Deus com a sua mente, com o que você pensa, não vai encaixar, não vai colocar Deus ali, não. Você tem que se sujeitar-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem. Então, qual igreja é essa? Qual ministério é este? Você já pensou bem hoje o povo que crê, que tem só que escutar as fitas? Então, se Deus for julgar através de Jeffersonville, do ministério do irmão José, nós somos tudo perdidos, porque nós não sentamos para escutar as fitas. Nós escutamos em casa, lemos em casa, pregamos na igreja com a mensagem na mão. E a pessoa, se ele for julgar por Goiânia, Chapecó está perdido, Curitiba está perdido, Trindade e Tobago está perdido. E a pessoa, se ele for julgar por Chapecó, que construiu um dos templos mais lindos do Brasil, e a pessoa, se ele for julgar, mas como é que Deus vai julgar quando eles não têm a mensagem? Quando eles não creram na segunda vinda, no juiz supremo descendo, se materializando no sétimo anjo, com cabeleira branca, ele julgará pela sua palavra. A sua palavra. Ele não vai julgar pelo tabernáculo de Franca, nem de Jeffersonville, nem de Sapucaia do Sul. Ele vai julgar pela sua palavra. Sua palavra hoje está identificada em Apocalipse 10, 8 a 11. Temos 900 e tantas organizações diferentes de igreja. Agora, uma ensina dessa maneira e uma daquela maneira. Que confusão! Então, cada uma simplesmente faz o que quer, prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem que ter algum padrão. E esse é sua palavra. Já pensou se ele julgar pela igreja de Porto Alegre? Nós somos tudo perdidos. Porque ele já nos tem como hereges. Gente, volte à mensagem. Volte ao original. Volte à palavra. É um indivíduo, diz o profeta. Cristo é o mistério de Deus revelado, 491. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra esse ensinamento. É um. Não é um grupo, é uma pessoa. Como ele teve um Noé, um Moisés, um Elias, um João Batista. Hoje ele tem a sua palavra, sua esposa representada em um homem, João, que representa a noiva. Todo o inferno está contra esse ensinamento. Não está a favor, não. O inferno não é a favor disso aqui. O inferno é contra. Todo o inferno está contra essa verdade. Porém, isso é a verdade. Você vai vendo que a igreja vai esvaziando quando deveria encher. Parecia uma seca, né? Parecendo aquele tempo de Elias, só encontrava uma viúva com um pouco de farinha, um pouquinho d'água, um pouquinho de azeite, 2 cavacos, não tinha nem lenha, tinha mais. Ele achou uma viúva que tinha. E as outras não tinham. Quantas viúvas, disse Jesus, tinha Israel no tempo de Elias? E ele foi enviado só a uma que tinha. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Ele veio ao ministério, uma viúva que tem fede rápido. Esse ministério é a palavra, é a mensagem da hora, a mensagem do dia, a mensagem que ele diz: separa-te. Você não vê a condição do mundo? Mas olha a condição do Brasil. Congresso nessa hora sendo invadido. Brasília sendo invadida. Eles estão querendo despertar uma guerra civil. Você sabe por quê? Eles são contra o comunismo. Mas isso aí é uma desculpa do diabo. O profeta diz que você tem que temer o catolicismo. Não é o comunismo. O comunismo é um instrumento nas mãos de Deus para vingar o sangue dos santos. Aí vocês, pastores famosos, preguem essas coisas. Vocês têm acesso, através do YouTube, milhares de seguidores. Na televisão, pregue a mensagem. Desperte a igreja. Nós sabemos que comunismo é do diabo, a democracia é do diabo, já diz democracia, né? Governo do diabo, demo é demônio, cracia é governo. Os governos são do diabo. E os crentes estão tudo lá, dá mensagem, não mensagem, tudo, não queremos comunismo. Vão ler a mensagem, vocês. Vão ler a Bíblia. Porque o comunismo e o catolicismo se unirão e vai engolir vocês tudo. Está vendo que isso é uma trampa, como diz em espanhol, uma armadilha? O rapto está à mão. Nem Lula, nem Bolsonaro é nosso Salvador. Nosso Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Estão seguindo homens mortais. Morreu um famoso, rei do futebol, nem os amigos foram no enterro. Aqui no mundo é só decepção. Morreu outro famoso hoje, jogador. O mundo está perdido. A igreja está perdida. A esposa é tão simples que ela vai diminuindo. Porque é a mensagem. Como é que eu vou trazer uma mensagem para você aqui? Para você apoiar a política, sendo que ela é do diabo. Eu não vou tirar lasca para encaixar. Porque isso encaixa. Isso é escritura. Isso meu profeta pregou. William Branham pregou. João hoje profetiza outra vez a mesma coisa. Eu profetizo outra vez a mesma coisa, porque a esposa é profeta. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelos pedidos. Quantos estão em pé? Deus abençoe todos que estão nos acompanhando através da internet. Irmão Elias Macedo Soares,
Irmão Johnson, irmã Eva, lá em Viamão. Irmã Arlene Siqueira. Raquel Rocha Nonato, Claudinei Brana, João Marco Elegeda, em Canoas. Juliana Porto Chave, na Vila Elza, em Viamão. Luca Boeira. Roseni Rosa. Marisa Rocha. Irmão Elias Macedo, lá em Canela. Michele Gomes, Elodie Borba, Leila Ferracini, Letícia Torres, Larissa Torres, Mateus e Priscila Brana, Paulo Tobias, Ney e Cris, em Caxias do Sul. José Carvalho da Silva Neto, em Mogi das Cruzes, Ministério do Pastor Sinival. Marcela e Rosana, em Itaara, próximo de Santa Maria. Eliese, Manuel Josias Brana, Maceió, Alagoas. Deus abençoa, irmão Manuel Josias. Paulinha Correia, Maria Aurora, todos que nos acompanham através da rádio web de Cuiabá. Deus abençoe, irmão Benevaldo, sua família, esse trabalho maravilhoso aí, né? A irmã Rosa Luz, Deus te abençoe, minha irmã. Foi um prazer conhecer a irmã em Franca, né? Também a irmã Filomena Moura, que a gente conheceu ali. Maria Mara. Teixeira Brana, em Londrina, Paraná, Ministério Pastor Osmar. Lenira Brana, em Seropédica, Rio de Janeiro. Eloy Lemes da Silva. Ednei Lemes da Silva. Eliel Borges. Antônia Pereira, em Bagé. Deus abençoe, irmã Antônia. Maria Ivonilda Goulart, Clara Inês Velez Rios, de Graça Chicocolo mora em Paris, mas é de Luanda. Deus abençoe minha irmã aí em Paris, que está nos acompanhando, a irmã Clara Inês. Gilsa Elegeda, em Triunfo. Marilva Florencio, Deus abençoe a irmã Marilva ali em Caxias do Sul. Também a irmã Celsa Cavalheiro. Francisco Lemes Campo, Joília Pair e família, Gleifson Viana, no Rio Grande do Norte. Irmã Joília, lá em Medicilândia, no Pará. Cristiane Lorente, Tereza Cândida, Bomberim. Hermes Almeida Brana, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ana Júlia Lemes Campo e Francisco Lemes Campo, aí no Monte Bonito, em Pelotas, né? Mário Dias, em Lisboa, Portugal. Deus te abençoe, irmão Mário. Elias da Silva, Telmo. Iosif Estrava, também em Portugal, né? Lá no Algarve, em Portugal. Deus abençoe, irmão Iosif Estrava. Pedido de oração. Vamos ler, depois oremos. Telmo, peço orações por mim, minha esposa e minha família. Ana Júlia Lemes Campo, queremos oferecer esse culto em gratidão por nossa família estar bem. Manuel Josias Brana, peço oração para que o Senhor Jesus Cristo confirme tudo que foi feito aquele dia no Calvário. Amém, meu irmão. Já tenha sua bênção na sua vida. Letícia Torres, peço oração por Diego, Guilherme, Ruth, Adalberto, Eliseu, Monique, Joel e família. Elodie Borba, peço oração por mim. Deus abençoe, meu Elodie. Paulo Tubia, peço oração por um trabalho para mim. Deus abençoe, irmão Paulo. Tenha esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Ronaldo Ramos, rogo vossas orações por minha família. A vitória é sua, meu irmão. Juliana Porto Chave, peço oração por mim e minha família. Rosani Rosa, peço oração por minha família. João Marco Elegeda, peço oração por minha família. João Marco, Gislaine, Caleb, Josué, Micaías e Sara Giovanni. Quero agradecer a Deus pela passagem do meu aniversário, dia 2/1/2023, e peço libertação total para minha família do mundo e me conceda fé na mensagem de Apocalipse 10, 8-11. Receba o que você está buscando, meu irmão. A vitória é sua, tome posse. Márcio Escopel, oração por mim e pela Giza. Oração por Wilson Escopel e família. Oração por Mafalda, minha sogra. Valdecira e Jonas, oração por meus filhos Mário Dias,
Stefna Dias, Sueli Mariane, oração por minha mãe Altaída Silveira e meus irmãos, oração pela família da Sueli Mariane. Inês Frusclauso pede oração por Esté, oração por Josué e Gisele, oração pelo Felipe e a Kelly, oração pelo Jerônimo, Leandro e Josiana Calfe, Helena e Gabriela, Moacir Gomes Dias, Fernando Sá e Bruna Pagani, e oração pela Dete. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, sabemos que a Escritura diz: tudo que pedide em oração, crendo, recebereis. E que os teus filhos que estão pedindo aqui no santuário, através da internet, que eles recebam o que estão buscando. O que eles estão pedindo, eles tenham, Pai. Que eles já tenham, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos falado da fé dos trovões, que é superior à fé da cura. E eles têm fé dos trovões, conceda a eles todos esses nomes que temos lido, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Conceda a cura, o emprego, a libertação. Aqueles que estão agradecendo, oferecendo o culto em ação de graça pela família, com saúde, com vida. Ó Deus, muito obrigado por esta tarde. Muito obrigado por este ano de 2023, por esse primeiro culto. Abençoa os nossos anciões, anciãs. Dê saúde para o irmão Johnson ali, para a irmã Eva, para o irmão Marcionília, a irmã Luísa, irmão Marcelino lá em Pai e Filho. Dê saúde para ele, para a irmã Tereza, irmão Jesus, irmã Maria Goulart, para a irmã Loci, que ela tenha a sua cura, sua libertação. Ó Deus maravilhoso, pelos teus filhos aqui presentes, alegre, agradecidos, revelados com o batismo do Espírito Santo. Abençoa o pastor Osmar, pastor Mendes, o culto dessa tarde em Franca. Abençoa o pastor Sinival, pastor Julião, pastor Orlando, pastor Benjamin lá em Banza, pastor Simão lá no Nanibe, pastor Sebastião do Araxá, em Minas Gerais. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa o pastor Ivaí, pastor Josué. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa todos aqueles que estão levando essa mensagem com suas vidas. Leve a cada um em paz aos seus lares. E abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus. Se alguém precisa de oração, quer uma unção com óleo, pode vir aqui à frente que eu vou orar. Estamos despedidos no nome do Senhor.